Gênesis 1, olha, isso é bem mais que o começo de um livro, né? É quase como a planta baixa do universo. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar para entender como, segundo essa narrativa milenar, a ordem simplesmente brotou do caos e um propósito foi se revelando, palavra por palavra, dando o pontapé inicial para tudo que a gente conhece. E que começo, hein? Essa frase, nossa, ela é monumental. As fontes indicam que a palavra hebraica para criar aqui, bará, sugere uma coisa muito específica, uma criação a partir do nada, o famoso ex nihilo. Imagina só, não tinha matéria, não tinha tempo, nem espaço. Era só Deus. E aí, com uma única declaração, o cosmos começa a existir. De cara, na primeira linha, já fica estabelecido que o Criador está totalmente acima de toda a criação. Mas antes da primeira palavra ser dita, o cenário era de uma desordem total. A narrativa descreve a Terra como um rascunho cósmico, sabe? Um potencial bruto ali esperando, sem forma, vazia, aguardando aquela intervenção divina que ia trazer estrutura, propósito e finalmente a vida. E aqui a gente vê o contraste fundamental. De um lado, o caos, sem forma, vazio, só trevas. Do outro, a solução, a palavra de Deus. É fascinante que o primeiro comando não seja para criar algo físico, mas para trazer luz. A luz se torna o primeiro elemento de ordem, separando, definindo e, literalmente, permitindo que todo o resto da criação seja visto e organizado. A partir dessa primeira luz, a história se desenrola numa semana de trabalho cósmico. E não é uma criação aleatória, apressada, não. É um processo metódico, progressivo e com uma intenção muito clara, onde cada dia prepara a base perfeita para o que vem em seguida. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Dia 1, a luz. Dia 2, a separação das águas, criando o céu. Dia 3, a terra seca e a vegetação. Percebe o padrão? A estrutura vem primeiro. Só então, no dia 4, os luminares, o sol e a lua, são colocados nesse palco para governar o dia e a noite. No dia 5, os céus e as águas são preenchidos com vida e no dia 6 a terra seca recebe os animais e, como grande finale, a humanidade. É uma verdadeira obra de arquitetura e arte cósmica. E este slide ilustra um ponto central. Depois de cada etapa, tem uma pausa para avaliação. A frase "e viu Deus que era bom" se repete como um refrão, um selo de aprovação divina. Isso não é só uma expressão de ficou legal, não. É uma declaração sobre a natureza da criação. Tudo, na sua forma original, é bom porque reflete o caráter do seu Criador. Chegando no 6º dia, o ritmo da história muda. A criação da humanidade é tratada de um jeito diferente, sabe? Como o clímax de toda a obra. A linguagem fica mais pessoal, mais deliberada. E é aqui que surge a questão fundamental. Essa é a pergunta que define a posição tão especial da humanidade em toda a criação. E as fontes são claras. Não se trata de aparência física. De jeito nenhum. É algo muito mais profundo sobre a nossa natureza, nosso propósito e nosso valor mais fundamental. E a resposta começa com um detalhe crucial na linguagem. O texto muda para o plural, façamos. As fontes teológicas interpretam isso como um vislumbre da Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo juntos em unidade. Isso já destaca de cara a natureza relacional tanto de Deus quanto da própria humanidade, que é criada à sua imagem. As implicações disso são enormes. Significa, primeiro, que todo ser humano tem um valor que vem de dentro, que não é baseado no que a pessoa faz, mas em quem ela é. Significa que a gente recebeu uma autoridade delegada, a responsabilidade de governar e cuidar da criação. Somos chamados a ser um espelho, a refletir o caráter de Deus no mundo. E, um ponto crucial, o texto diz homem e mulher os criou, indicando que essa imagem divina se manifesta por completo na união e na complementariedade. Agora, vamos um pouco além da narrativa literal. As fontes que a gente analisou traçam os paralelos teológicos fascinantes entre essa história da criação e a própria experiência humana de fé. Este slide mostra um paralelo poderoso. A condição da Terra antes da criação, sem forma e vazia, coberta por trevas, é vista em muitas fontes como um espelho da condição humana sem fé. A ideia é que, assim como a palavra de Deus trouxe luz e ordem para o caos lá no início, a mensagem de Cristo traz luz espiritual para uma vida que estaria nas trevas, dando a ela uma nova forma, um novo propósito, uma nova vida. E essa conexão não é só uma interpretação que veio depois, não. O próprio Novo Testamento, lá no Evangelho de João, abre com uma linguagem que ecoa Gênesis diretamente.
Ao chamar Jesus de a luz dos homens que brilha nas trevas, o autor estabelece um elo direto, apresentando Cristo como o agente de uma nova criação espiritual, assim como Deus foi o agente da primeira. Bom, agora que a humanidade está em cena, a obra de Deus no sexto dia se completa com dois atos finais, uma bênção e uma comissão. Juntos, eles estabelecem o propósito original, o pra quê da existência humana aqui na Terra. O primeiro ato de Deus para com a humanidade é abençoar. Isso já revela um desejo fundamental de bem-estar. Em seguida vem o mandato: crescer, multiplicar e, um ponto-chave, governar a terra. As fontes enfatizam que não se trata de um domínio tirânico, mas de um cuidado responsável, sabe? Uma administração inteligente sobre a criação. Esse conjunto de instruções é o que muitas vezes chamam de mandato cultural. A ideia central é que a humanidade foi encarregada de ser parceira de Deus no desenvolvimento do potencial do mundo. Sabe, cultivar a terra, construir sociedades, criar arte e ciência. Tudo isso é visto como parte do propósito original de cuidar e governar a criação. E aqui a gente chega na grande conclusão da Semana da Criação. A avaliação final muda. Não é apenas bom, agora é muito bom. Com a humanidade instalada como seus representantes e cuidadores, a criação está completa, perfeita, em total harmonia. É o auge da obra criativa, um mundo sem falhas, pronto para florescer. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o ponto de partida era um mundo muito bom, com um propósito claro de cuidar e desenvolver, o que isso diz sobre o nosso papel hoje? Como essa visão original de valor, de propósito e de cuidado pode nos guiar num mundo que, vamos combinar, muitas vezes parece tão distante da perfeição. A história, claro, não termina aqui. Mas Gênesis 1 estabelece o padrão de fábrica, o ideal divino com o qual todo o resto da história humana será inevitavelmente comparado.